Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro, tanto no âmbito político, econômico e corporativo. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo que assim o YouTube entrega de forma gratuita esse conteúdo a cada vez mais pessoas e informe aquele seu amigo, aquele seu colega aí que gosta de mercado financeiro, trabalha no mercado financeiro, que ele pode também estar bem informado através do nosso Morning Call, que é ao vivo às 5h50 da manhã ou posteriormente você consegue aí assisti-lo de forma gravada. Acesse também um dos nossos grupos de WhatsApp, onde você consegue ali receber esse material também em PDF antes das 7 horas da manhã. Obrigado aí pela sua companhia. Hoje, dia 3 de agosto de 2021, vamos falar um pouquinho aí sobre o fechamento de mercado no dia de ontem, após sexta-feira, onde as bolsas mundiais caíram e o índice Ibovespa derreteu. Ontem foi o dia aí das bolsas mundiais, em sua maioria, fecharem em alta e o índice Ibovespa aí subir, impulsionado aí principalmente pelo resultado dos balanços aí das empresas listadas na Bolsa Brasileira. Apesar de termos tido aí forte queda, principalmente de Petrobras, né, com receios de variante Delta e também o risco e a possibilidade da OPEP aumentar a quantidade de oferta de petróleo, fazendo com que o preço de petróleo caísse, coisa que nós já falávamos ontem, logo pela manhã, aqui quando nós falamos aí sobre petróleo futuro, e obviamente por todo o cenário de commodities, né, após a regulação ali que acontece no mercado chinês, e também a queda do minério de ferro. Mas ainda assim, o fim do recesso parlamentar traz alguns assuntos à tona novamente, e aí faz com que, de maneira geral, o índice tenha tido um pouco mais de volatilidade no dia de ontem e ao final do pregão também perdendo força, principalmente porque era um dia assim de muito otimismo aí para os mercados globais e principalmente para o mercado brasileiro após a forte queda. Os investidores estão de olho aí com o fim do recesso parlamentar, principalmente com assuntos como o voto impresso, que a gente tem falado bastante aqui, CPI da Covid, que deve ter novos desdobramentos aí no decorrer da semana, reforma tributária e volta à tona, obviamente, o risco fiscal e a discussão aí sobre os precatórios e aumento de Bolsa Família, que já estavam no radar dos investidores no dia de ontem e continuam aí no restante da semana. Ontem também foi um dia de divulgação do Boletim Focus, né, trazendo aí a perspectiva aí para PIB, inflação, Selic e câmbio para o ano de 2021 e para os anos subsequentes, também trazendo toda essa realidade e olhando um pouquinho aí para o exterior, muitas perspectivas aí em relação ao payroll na sexta-feira. O payroll toda primeira sexta-feira do mês é divulgado ali, então, esse índice que é a geração oficial de empregos lá nos Estados Unidos e principalmente esse indicador sendo ainda mais importante do que nas últimas semanas, né, visto que o Federal Reserve, após aí algumas falas, indica que dependendo de como vir o resultado do payroll nesse mês e no próximo, no mês de outubro já pode começar aí alguma redução nos estímulos, olhando aí para esse indicador. Lembrando, nos Estados Unidos, principalmente pela política aí que se tem para contratações e demissões, é muito comum lá nos Estados Unidos, então, essa força, esse peso aí para a geração de empregos. Lá também ainda existe uma preocupação muito grande aí com a variante Delta, a desaceleração da economia por conta da variante Delta da Covid. Lembrando que nós já falamos algumas vezes aqui sobre boa parte da população que inclusive não está indo atrás aí da imunização com a segunda dose de vacina e não teria então imunização completa, tudo isso trazendo aí, então essa desaceleração no mercado
norte-americano no dia de ontem. Olhando para o restante do mundo, na Ásia nós tivemos altas aí em meio à divulgação de PMI, mesmo em meio à divulgação de PMI abaixo da expectativa, mas com bom resultado aí das empresas chinesas, também recuperando um pouco aí da credibilidade e das perdas da semana passada. Já na Europa, o bom resultado aí da divulgação de balanços das empresas listadas nas bolsas europeias tem feito aí com que a Europa surfe um bom momento novamente, e também aí as vendas no varejo da Alemanha e divulgação do PMI industrial na zona do euro acima da expectativa também trouxeram bons resultados aí e boas perspectivas no dia de ontem, olhando para o mercado europeu. Vamos ver um pouquinho isso em números de forma geral, o que facilita aí toda essa interpretação. Índice Bovespa ontem, então, mesmo após ter subido mais durante o dia, fechou em queda com maior oscilação no final do pregão, alta de 0,59% a 122.516 pontos. O dólar aí acabou caindo um pouco, 0,88% a R$ 5,16, principalmente aí por conta da desaceleração na economia norte-americana. E olhando para as bolsas americanas, que fecharam em queda, a maioria delas no dia de ontem, temos Nasdaq lateralizando positivamente, alta de 0,06% a 14.681 pontos, a bolsa de tecnologia. S&P 500 caiu 0,19% a 4.387 pontos, e o índice Dow Jones caiu 0,28% a 34.838 pontos. Quando olhamos para a Europa, o euro teve uma leve alta de 0,38%, chegando aí a cotação de R$ 6,10, e as bolsas europeias, de forma geral, tivemos o DAX na Alemanha subindo 0,16 a 15.568 pontos, na França o CAC subiu 0,96 a 6.675 pontos, e no Reino Unido a alta foi de 0,70% a 7.081 pontos. Como já falávamos ontem no final do nosso Morning Call, tivemos aí as bolsas asiáticas com a China subindo 2,25% a 14.798 pontos, e o Japão também fechando em alta no dia de ontem, a alta de 1,82% a 27.781 pontos. Continuando e olhando para o cenário de cripto, o Bitcoin ontem aí caiu 2,34% e o Ethereum uma alta de 0,81%, olhando aí para as duas principais criptomoedas que nós temos hoje em circulação, e o Bitcoin ali se encontra naquela zona aí próximo dos $40.000, né? Com alguns momentos aí conseguindo ultrapassar e quebrar essa barreira, esse pico, e em alguns momentos ficando abaixo dele, então uma resistência um pouco maior nesse momento em relação à valorização aí do Bitcoin, e aguardamos as cenas dos próximos capítulos, ver se realmente teremos essa valorização acima, mas muita preocupação também por parte de investidores com falas do Senado norte-americano falando em possibilidades aí de taxar criptoativos também para utilizar esse recurso aí para cobrir parte do plano de investimento em infraestrutura lá dos Estados Unidos. Nada confirmado, mas tudo no radar dos investidores, e a gente fala todos os dias sobre esse tema aqui no nosso Morning Call. Olhando para mercado futuro, o petróleo ontem, assim como nós falávamos, teve uma forte queda, onde o Brent perdeu aí cerca de $2 aí o barril, né, fechando na cotação de $73,23 o barril, e o WTI a $71,55. Além da possibilidade aí da OPEP atuar principalmente com uma maior oferta de petróleo antes do que era esperado. Outro ponto aí que acabou fazendo com que caísse o preço do petróleo no dia de ontem foi o aumento aí da variante Delta, né, e a contaminação pela variante Delta de Covid na Ásia, que continua muito acelerado, e isso também traz um pouco de desgaste para os mercados de forma geral e preocupação também em relação à questão do petróleo. Continuando aqui, olhando para o índice S&P 500 VIX, o índice do medo, que trata aí principalmente da volatilidade do mercado de ações e automaticamente o risco dentro do mercado de ações, ele teve novamente alta no dia de ontem por conta aí da desaceleração da economia norte-americana,
aumentando aí 6,69% e chegando aí a 19,46 pontos. Quanto maior a pontuação aqui do índice VIX, o índice do medo, maior o risco, maior a volatilidade dentro do mercado de ações. Metais futuro, aí tivemos aí o ouro fechando em cenário positivo aí no início do mês de agosto, e olhando aí para o mercado futuro, a cotação da onça aí fica próximo de 1.816 dólares e 65 cents, negociação de mercado futuro. O alumínio futuro também continua em alta aí, com uma perspectiva aí de 2.614 dólares a tonelada, e o ferro refinado aí, principalmente pelas últimas quedas e o controle do minério de ferro lá na bolsa de Dalian na China, né, o mercado chinês tentando controlar o preço da commodity, principalmente por ser o maior importador do minério de ferro, acaba caindo bastante a perspectiva aí para o mês de setembro em relação ao ferro refinado na casa de 178 dólares e 97 cents a tonelada. Olhando aí para o fechamento do índice Bovespa no dia de ontem, as principais altas, né? Na sexta-feira nós não chegamos a ter 5 ações em alta, e aqui as 5 principais altas, então, no dia de ontem. Tivemos TOTS 3, que subiu 4,55% a R$ 36,97. Amer 3, que é um novo ticker aí de lojas americanas, né? Que vinha em quedas consecutivas na semana passada, após a divulgação do novo ticker aí, que ela seria utilizada. Não temos mais, temos ainda Lame 4 e Lame 3, na verdade, mas é a holding, e a parte das lojas e tudo mais agora fica sob o ticker Amer 3, que subiu 4,41% a R$ 51,27. Tá aí 11, subiu 4,07% no dia de ontem a R$ 39,55. Hypera Pharma subindo 3,78% a R$ 37,00, e CPLE3 subindo 3,75% a R$ 6,35. Já olhando para as principais baixas, ontem tivemos forte queda de CVCB3, também olhando aí um pouco para o cenário de turismo e o aumento de casos de Covid a nível mundial, que acaba prejudicando, obviamente, aí o setor de turismo. CVCB3 caindo 2,01% a R$ 21,85. Petro 4, né, que falamos que teve forte queda ontem, principalmente aí por conta aí do minério, da commodity do petróleo, que sofreu uma forte queda. Então tivemos aí Petro 4 e Prio 3 caindo bastante nesse sentido. Petro 4, que é Petrobras, ações preferenciais a 1,85% de queda, fechou o pregão a R$ 26,41. BBSE3, Banco do Brasil Seguridade, caindo 1,73% a R$ 21,00, mesmo aí após divulgação aí de resultados e informação de pagamento de dividendos, que a gente fala um pouco mais sobre isso ainda aqui no nosso Morning Call. Rent 3, que é Localiza, caindo 1,57% a R$ 61,17. E Prio 3, como já falamos, seguindo também as quedas aí no preço do petróleo, caiu ontem 1,45% a R$ 17,59. Olhando aí para a nossa agenda de indicadores, vale a pena ficar de olho nos indicadores a nível Brasil, no índice de preços ao consumidor divulgado pela FIP, né, IPC-FIP, e também a produção industrial brasileira, que é divulgada aí no dia de hoje, com uma boa perspectiva em relação a essa produção industrial, olhando aí em relação aos primeiros meses do ano. Já na área internacional, algumas coisas aí que vale a pena a gente ficar de olho no dia de hoje. O índice de preços ao produtor lá na zona do euro, olhando um pouquinho para esse cenário aí de inflação, lembrando, obviamente a gente está falando aqui de índice de preços ao produtor, mas no futuro esse aumento de preços, se ele acontecer, ele acaba sendo repassado ao consumidor, impacta diretamente na inflação como um todo, então vale a pena ficar de olho, principalmente no momento em que vivemos. Hoje tem divulgação do índice Redbook lá nos Estados Unidos, que é divulgado mensalmente, e ele olha aí principalmente aí as vendas no varejo das principais varejistas do mercado norte-americano, a comparação ano contra ano das vendas dessas varejistas. Então também vale a pena ficar de olho, principalmente aí olhando aí para esse cenário aí de crescimento econômico, de retomada,
ainda mais num momento em que ontem arrefeceu um pouco aí esse ânimo dos investidores lá nos Estados Unidos por conta aí da possibilidade de desaceleração, então vale a pena ficar de olho nesse indicador. Além disso, nos Estados Unidos temos aí divulgação dos pedidos à indústria, né, das encomendas para a indústria, que pode impactar, obviamente, positiva ou negativamente o mercado de acordo com a divulgação desse índice. Temos também discurso de membros do FOMC, que é basicamente o Copom lá dos Estados Unidos, e temos aí na China divulgação dos PMIs, né, PMI de serviço, PMI da indústria e PMI composto aí, que tem divulgação também no dia de hoje, e vale a pena então ficar de olho nesses indicadores. Essa semana também temos outros PMIs aí a nível global e a gente fala sobre isso durante a semana. Entrando agora um pouquinho aí para falar sobre o assunto política, né? Após o fim do recesso parlamentar, temos uma movimentação maior no setor político e automaticamente um impacto maior nos mercados, olhando aí principalmente para o Brasil, risco fiscal aí no radar de muitos investidores, que já no mês de julho levou muito recurso de estrangeiros para fora do país, e obviamente aí muita gente de olho então em desdobramentos políticos, como é o caso da CPI da Covid, que retoma a partir de hoje o depoimento com o reverendo Hamilton, lembrando o reverendo Hamilton, que a gente falou algumas vezes aí durante o recesso parlamentar, em conversas ali do representante da vacina, agora me fugiu o nome dele, mas que foi pego o celular dele, foi apreendido o celular dele. Houveram aí diversas conversas em que era citado o reverendo Hamilton, inclusive com o reverendo Hamilton tendo contato direto com o presidente Jair Bolsonaro, e obviamente ele agora é alvo desse depoimento, onde eles querem esclarecer a CPI da Covid, se o presidente Jair Bolsonaro estava aí, envolvido ou sabia dessa intermediação por parte do reverendo Hamilton, e também qual o motivo dele estar participando aí das negociações em relação à compra de vacinas. O diretor da Precisa, que também tinha depoimento marcado a partir de hoje, teve um novo adiamento, agora sem uma data específica para que ele volte aí a ser ouvido. E interessante a informação de que a intermediária lá em Dubai, que estava negociando aí comissões aí pela compra de vacina, iria receber aí cerca de 50 centavos por vacina, e o valor aí poderia chegar a 10 milhões de reais em comissões somente pela intermediação na negociação da vacina. Opinião particular, como eu já cansei de falar aqui, é o Wagner falando, professor Wagner, não é institucional essa opinião, mas é realmente de se pensar muito o fato de nós, como governo, como Brasil, como nação, precisarmos aí de um intermediador privado aí para conseguir comprar as vacinas específicas aí para tratamento da Covid-19. Então realmente é algo de se pensar, realmente aí se nós estamos fazendo corretamente a política internacional e estamos cuidando aí, obviamente, do país como nós deveríamos. Outro ponto aí, e continuando aqui para eu não emitir mais a minha opinião, mas outro ponto importante aí a ficar de olho é a questão do voto impresso. Já falamos há algumas semanas aqui da discussão entre os três poderes, né? Legislativo e executivo, executivo e judiciário, judiciário e legislativo, que frequentemente estão aí brigando e trocando farpas entre si. Agora a discussão continua aí muito forte entre judiciário e executivo, principalmente com o judiciário aí ressaltando a questão de que não existe nenhuma comprovação das possíveis fraudes aí que o presidente Jair Bolsonaro coloca sobre as urnas eletrônicas, e criticando a postura, inclusive, aí do presidente Jair Bolsonaro ao ele falar em crime eleitoral. E o próprio presidente Jair Bolsonaro também criticando logo após discurso, inclusive aí do presidente do STF, o Luiz Fux, e isso também gerando bastante atrito e desdobramentos, obviamente, aí, que devem acontecer aí para os próximos dias e impactar diretamente o mercado. O STF ontem, como eu disse, pediu mais respeito, né, e também limite aí
em relação aos poderes, e no mesmo período ou logo em seguida o presidente Jair Bolsonaro então criticou novamente as urnas eletrônicas, lembrando que na última semana, na quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro falou que iria apresentar as provas de que a urna eletrônica ali, ela era fraudada ou existia a possibilidade de fraude, e na sua live semanal acabou mudando a sua perspectiva e dizendo que não haviam provas, mas sim indícios, e desde então aí temos bastante discussão nesse sentido. E agora o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, abre um inquérito aí de notícia-crime contra o presidente pelas falas dele aí, dizendo que as urnas eletrônicas aí são fraudadas e que na última eleição, em 2018, ele teria ganho a eleição, inclusive no primeiro turno, se não fossem as fraudes nas urnas eletrônicas. Continuando aqui, a reforma tributária, que é outro ponto aí que tem sido bastante polêmico e deve impactar o mercado financeiro de forma geral. O presidente Jair Bolsonaro disse que não vai apoiar aí o imposto sobre grandes fortunas, algo que é defendido aí por boa parte da equipe econômica, principalmente porque é algo que existe em outros países, mas a fala do presidente Jair Bolsonaro foi de que não é pecado, não é errado ser rico e não seria necessário, não seria cabível, então, o imposto aí sobre as grandes fortunas, mas a reforma tributária como um todo, principalmente a tributação aí de imposto de renda sobre dividendos, é um dos pontos mais polêmicos aí da reforma tributária, mas existe toda uma negociação e principalmente olhando para a arrecadação, que seria perdida aí com a redução de até 10 pontos percentuais aí no imposto de renda para pessoa jurídica, e com isso aí, com a taxação, com a tributação, nós teríamos aí como nação essa equivalência em relação à arrecadação e, óbvio, uma perspectiva aí muito maior olhando para investimento das empresas. O governo aí, a equipe econômica, tem se baseado aí no modelo francês, que fez algo semelhante aí há algumas décadas atrás e reduziu impostos de empresas, colocando impostos aí sobre dividendos, e o valor que sobrava mais para as empresas acabaram investindo forte, aumentando também o PIB da França, e essa é a perspectiva aí que se olha aqui no Brasil com a reforma tributária. Outro ponto aí que está no radar desde ontem e deve continuar é o parcelamento de precatórios e o Bolsa Família, né? Lembrando, os precatórios são dívidas aí do governo, né? Que já foram, inclusive, em questões judiciais, já foi dado ganho de causa para as pessoas aí que entraram com ação, por exemplo, contra o governo, e o governo tem uma ideia aí de parcelar, né, as dívidas mais altas e talvez utilizar aí esse parcelamento aí para não pagar nesse momento, utilizar isso aí para aumentar o Bolsa Família, que pode chegar aí até R$ 400, é o que o noticiário traz aí de forma geral, além, óbvio, da expectativa de aumentar o número de beneficiários do Bolsa Família. Tudo isso aí tem gerado duas questões diretamente, que é a ideia das pedaladas fiscais. Alguns especialistas, e principalmente aí dentro do Congresso, muita gente falando sobre que se o governo fizer isso, ele vai estar dando pedaladas, e aí lembramos das pedaladas lá da ex-presidente Dilma Rousseff, que acabou gerando o impeachment dela naquele momento. A princípio não há nenhum diagnóstico ou nenhuma prova específica que poderia gerar algo nesse sentido, mas já é algo que começa a ser discutido. E outro ponto aí, muitos parlamentares também e a oposição falando que o presidente Jair Bolsonaro está utilizando aí desse aumento no Bolsa Família como palanque para as eleições 2022, e existe toda aquela polarização aí Lula-Bolsonaro, aquilo que a gente já fala aqui há bastante tempo. Aspectos políticos hoje tomaram bastante tempo aqui do nosso Morning Call, mas com certeza esses temas podem impactar muito forte o mercado financeiro hoje e nos demais dias dessa semana. Continuando, ontem nós tivemos aí a divulgação do Boletim Focus, relatório Focus, onde tem a perspectiva dos principais economistas e especialistas aí das instituições financeiras, e nós tivemos aí pela 17ª semana consecutiva uma perspectiva de alta no IPCA para o final de 2021, já próximo dos 6,80, e óbvio, com todo o cenário que nós vivemos hoje, algumas instituições colocando aí até acima dos 7% aí o IPCA, a inflação aí para esse ano.
Ainda assim, tivemos pela 15ª semana consecutiva uma perspectiva de aumento do PIB, crescendo em cerca de 5,30%, e agora pela segunda semana consecutiva também uma nova perspectiva de alta no câmbio, o câmbio chegando em 2021 aí na casa dos 5,10, diferente aí dos 5,4 que nós já tivemos aí como mínimo aí há cerca de 3, 4 semanas atrás. E nesse momento foi mantido então a perspectiva de Selic a 7%, lembrando que amanhã nós temos divulgação aí do Copom também em relação a essa taxa básica de juros. Apesar disso já ser notícia antiga, obviamente aí isso deve impactar, o Boletim Focus de forma geral deve impactar o cenário, principalmente no que a gente fala em aspecto inflação e a perspectiva aí que o governo tem em relação ao controle dessa inflação e ao controle do câmbio, né? Para controlar a inflação e câmbio, a necessidade aí de aumento da taxa de juros, e aí passarmos de 6,5% aí da taxa Selic, nós já entramos em uma política contracionista que acaba aí prejudicando também o crescimento a nível global, aí, o crescimento do Brasil. E aí dentro disso nós já falamos dos próximos aspectos, que o dólar mais alto, essa perspectiva de dólar mais alto e safras menores podem ampliar a inflação, principalmente do setor de alimentos, né? Recente aí nós tivemos notícias de que a JBS importou aí toneladas e toneladas de milho de outros países aqui da América Latina, principalmente por conta da geada aí e do clima, né, que tem oscilado bastante por conta da Laninha, né, o fenômeno climático, onde nós temos uma seca maior, acarretando aí até a nossa crise hídrica, mas agora com geada e principalmente aí com o forte frio, boa parte da safra aí, ela vai ter uma redução em relação aos anos anteriores, o que acaba automaticamente tornando os alimentos mais caros e também tornando até mesmo a proteína animal, que ela está diretamente aí ligada à questão de produção de alimentos e grãos aí, aquilo que o Brasil sempre tem safras recordes, e isso pode aumentar essa inflação tanto para 2021, mas principalmente para os anos seguintes. Então, dentro daquilo que a gente já fala bastante aqui no nosso Morning Call, uma perspectiva aí de continuar essa inflação mais alta para os próximos anos, forçando talvez o governo aí a mexer mais rápido na taxa Selic para conter um pouco dessa inflação. A variante Delta preocupa Wall Street e a Ásia, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Lá nos Estados Unidos, aí, um grande número de pessoas não tomou ainda a segunda dose. A variante Delta, apesar de ela ser mais transmissível, as pessoas mais imunizadas, como é o momento que nós vivemos hoje no mundo, elas não são tão afetadas, tem um número menor de hospitalização aí por conta dessa variante Delta, principalmente por conta de boa parte da população já imunizada, mas obviamente ainda preocupa, até pelo fato de que não é 100% da população que já está totalmente imunizada, e muitas pessoas aí ainda não foram tomar a segunda dose nos Estados Unidos, na Ásia, e até mesmo isso acontecendo aqui no Brasil. Então esse também é um ponto aí de alerta para a economia. Outro ponto de alerta, os brasileiros aí já pagaram mais de 1,5 trilhões de impostos em 2021, né? Temos aí esse ano recorde em arrecadações por diversos aspectos, mas principalmente essa retomada, mas relembrando aí toda a questão de impostos no Brasil, que não é um problema, nossa carga tributária não é tão alta quanto a de outros países, mas a grande reclamação aí do povo brasileiro é de não utilização aí correta desses recursos aí para benefício da população. E o mercado, de forma geral, ampliando então a perspectiva para o aumento da Selic nessa quarta-feira. Já existe aí, a gente já fala disso há bastante tempo, mas uma perspectiva de um aumento de 0,75 pontos percentuais desde a última reunião. Já existe essa perspectiva. Após a última reunião, nós tivemos aí algumas falas de membros diretores aí do Banco Central falando que poderia ser ampliado, eles poderiam apertar um pouco mais esse aumento, e aí a perspectiva aí de um aumento amanhã de 1 ponto percentual ou talvez até 1,25 pontos percentuais aí no aumento da Selic amanhã, e toda essa perspectiva em relação ao final do ano. Agora entrando um pouquinho em cenário corporativo, estamos aí em momento de divulgação de resultados, então obviamente esse acaba sendo um ponto que impacta bastante.
Ontem, após o horário, o Itaú divulgou seus resultados, uma alta aí de 55% no segundo trimestre de 2021, e analisando ano contra ano, a alta foi de 102%, lembrando, obviamente, que em 2020 nós tivemos aí as instituições financeiras como um todo e o Itaú, principalmente juntamente com o Bradesco, fazendo aí uma previsão de valores aí que a gente chama de PCLD, né? Previsão de crédito com liquidez duvidosa, então valores que são provisionados ali para possíveis recursos que não são pagos aí pelas pessoas que tomaram crédito, pessoas ou empresas. Esse valor foi ampliado lá em 2020, principalmente olhando para esse cenário, e obviamente por isso aí que a gente tem ano contra ano essa alta tão expressiva, mas ainda assim o segundo trimestre sendo muito forte aí para a instituição, mesmo em meio a PIX e outras situações aí que tem impactado bastante aí o resultado das instituições financeiras. Ambev, que também divulgou aí recente seus resultados, agora um estudo mostra aí um aumento da participação de Ambev em relação à sua principal concorrente, né, que é a Heineken. A Ambev aí ganhou um pouco mais de espaço aí no mercado brasileiro durante o período de pandemia, e a Heineken perdeu um pouco desse espaço, também olhando aí um pouco para o aumento no preço aí de cervejas de forma geral e na mudança da perspectiva e do perfil de consumidor, assim como nós já falamos aí durante a semana. A Localweb continua comprando, né, continua indo às compras. A empresa já fez diversas aquisições desde o seu IPO lá no início de 2020. Agora foi a Octadesk, que foi adquirida aí pela Localweb por cerca de 102 milhões de reais. E essas alocações, esses M&As e compras da Localweb, aí também colocam ela entre um dos principais players e pode movimentar o mercado no dia de hoje e nos próximos dias. Sempre lembrando, isso não é recomendação de compra, a gente traz aqui apenas notícias aí para que você possa fazer as suas análises. O Itaú vai pagar cerca de 2,15 bilhões de reais em juros sobre capital próprio. BB Seguridade vai pagar 1 bilhão em dividendos, então se você tem ações dessas empresas, em breve pinga um dinheirinho lá na sua conta. E hoje vale a pena ficar de olho também na divulgação de balanço de resultados de empresas aí do segundo trimestre de 2021. Hoje nós temos divulgação aí de Bradesco, então os grandes bancos aí, semana passada tivemos Santander, ontem tivemos Itaú, hoje Bradesco. Isso deve impactar bastante o cenário e a bolsa como um todo. Sul América também, Minerva, que é BIF3, né, voltada à área de proteína animal, também deve ter divulgação aí no dia de hoje, e Smiles, que já teve adiamentos, mas deve agora ser a divulgação no dia de hoje. Então vale a pena ficar de olho aí nesses balanços e no resultado, obviamente, aí, que deve impactar bastante o cenário. 6h24, hoje tomamos mais tempo do que o comum, principalmente aí com a retomada aí da política a nível Brasil, mas já temos aí as bolsas asiáticas fechadas. Na China, as bolsas chinesas fecharam por volta das 5h30 da manhã e tivemos aí uma queda de 0,41% a 14.736 pontos aí na bolsa da China. E olhando ainda na Ásia, olhando para Japão, a Nikkei no Japão fechou também em queda de 0,50% a 27.641 pontos. O principal motivo das bolsas asiáticas fecharem em queda é, obviamente, aí a variante Delta, né, que tem preocupado bastante. E, óbvio, qualquer movimento ou ampliação aí das contaminações acaba preocupando aí, talvez existindo a possibilidade de novas medidas restritivas, e tudo isso impacta diretamente o mercado. Olhando aí para as demais bolsas nesse momento, apesar de uma oscilação um pouco maior, perspectiva de novas altas aí nas bolsas globais no dia de hoje. Nós temos nesse momento o DAX na Alemanha lateralizando positivamente aí, num 0 a 0 até 0,5% de alta. O CAC na França nesse momento aí subindo 0,70, e no Reino Unido as altas são de 0,30 nesse momento. Pré-market dos Estados Unidos também mostrando uma evolução, assim como no dia de ontem, uma perspectiva de alta, onde Dow Jones sobe 0,40, S&P 500 sobe 0,30 e Nasdaq lateralizando aí positivamente, uma alta de 0,07, olhando aí para esse momento 6h26 da manhã.
O índice Ibovespa aí tem a tendência de alta também, seguindo as bolsas norte-americanas, mas lembrando, sempre o mercado é soberano e o noticiário interno aí ele pode potencializar os resultados, sejam eles positivos ou negativos, também do índice Ibovespa. Obrigado pela sua companhia. Não esqueça, então, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e inscreva-se também, acesse lá um dos nossos grupos de WhatsApp para receber esse material também em PDF. Bom dia, bons negócios e até amanhã. Tchau, tchau.